Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora. Nós vamos iniciar agora a nossa videoaula da unidade 1, com o tema Memória, Base e Recursos, tripé da EAD brasileira. Os tópicos desta aula serão memória, vamos falar um pouco do histórico, um pouco desse resgate. Base, no caso são os documentos que regulamentam a legislação brasileira em relação à educação à distância. E os recursos, que é como ela pode ser desenvolvida nessa questão das tecnologias, do uso de tecnologias. O objetivo da nossa aula é construir uma sequência lógica sobre os 3 conceitos propostos como tripé da educação à distância no Brasil. Para deixar um pouco mais leve, eu trouxe essa imagem que mostra a sequência do banho de um cão, que é uma sequência lógica, só para a gente descontrair um pouco. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a memória e vamos destacar os principais eventos históricos da educação à distância no Brasil. A gente trouxe uma linha do tempo para isso. E aí nós começamos com o pontapé dessa educação à distância, que de acordo com a ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, foi em 1904, quando no Jornal do Brasil foi encontrado um anúncio nos classificados que oferecia cursos de datilografia por correspondência. A partir de então, já em 1923, tivemos um grupo liderado por Henrique Morizzi e Edgar Roquette Pinto, que criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E ela oferecia curso de português, francês, civicultura, literatura francesa, radiotelegrafia e telefonia. Dessa forma, teve o início da educação à distância pelo rádio brasileiro. Em 1939, nós tivemos o surgimento em São Paulo do Instituto Monitor, que foi o primeiro instituto brasileiro a oferecer sistematicamente cursos profissionalizantes à distância por correspondência. Na época, ela ainda tinha o nome de Instituto Rádio Técnico Monitor. Em 1941, nós tivemos o surgimento de um dos mais famosos institutos de educação à distância no Brasil, que é o Instituto Universal Brasileiro, que foi o segundo instituto a oferecer também cursos profissionalizantes sistematicamente, fundado por um ex-sócio do Instituto Monitor, já formou mais de 4 milhões de pessoas e hoje possui cerca de 220 mil alunos. Juntaram-se ao Instituto Monitor e ao Instituto Universal Brasileiro outras organizações similares, que foram responsáveis pelo atendimento de milhões de alunos em cursos abertos de iniciação profissionalizante à distância. E algumas dessas instituições ainda atuam. Ainda em 1941, surge a primeira Universidade do Ar, que durou até 1944. Em 1947, surge a nova Universidade do Ar, que foi patrocinada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que é o SENAC, Serviço Social do Comércio, que é o SESC, e emissoras associadas. O objetivo desta era oferecer cursos comerciais radiofônicos. Os alunos estudavam nas apostilas e corrigiam exercícios com o auxílio dos monitores. A experiência durou até 1961. Entretanto, a experiência do SENAC com a educação à distância continua até hoje. Já em 1976, é criado o Sistema Nacional de Teleeducação, com cursos por meio de material instrucional. Em 1991, tivemos o programa Jornal da Educação, edição do professor, concebido e produzido pela Fundação Roquette Pinto, e em 1995, com o nome Um Salto para o Futuro. Foi incorporado à TV Escola, que era um canal educativo da Secretaria de Educação à Distância, que já está extinta, tornando-se um marco na educação à distância nacional.
é um programa para formação continuada e aperfeiçoamento de professores, principalmente professores do ensino fundamental e alunos dos cursos de magistério, né? Atingiu, por ano, mais de 250 mil docentes em todo o país. Em 1992, nós tivemos a criação da Universidade Aberta de Brasília, que é o primeiro passo para a criação da Universidade Aberta do Brasil. Esse acontecimento foi bastante importante para a educação à distância em nosso país. Em 2000, é formada a Unirede, que é a Rede de Educação Superior à Distância, um consórcio que reúne atualmente 70 instituições públicas do Brasil, comprometidas na democratização do acesso à distância de qualidade, por meio da educação à distância. Ela oferece cursos de graduação e pós-graduação, também de extensão. Nesse ano também nasce o Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro, que é o CEDERJ, com a assinatura de um documento que inaugura a parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, as universidades públicas e as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. Então, é um consórcio entre todas as instituições do Estado do Rio de Janeiro para a oferta de cursos por meio da educação à distância. Em 2005, nós tivemos a criação da Universidade Aberta do Brasil, que foi uma parceria entre o MEC, estados e municípios, integrando cursos, pesquisas e programas de educação superior à distância. E até hoje, a Universidade Aberta do Brasil está atuando em nosso país. Vamos falar agora um pouquinho sobre as bases legais da educação à distância no Brasil. Nós começamos com o ano de 1996, com a Lei 9.394, que é mais conhecida como Lei de Diretrizes e Bases, que é a LDB. A versão mais recente da LDB, nos artigos 32, 47, 80 e 87, reconhecem a modalidade do ensino à distância. Então, esse é o marco principal para a gente, porque a educação à distância vem reconhecida na LDB, que é o nosso maior documento de educação no Brasil. Após isso, nós tivemos em 2005 a criação do Decreto 5.622, que é de 19 de dezembro. No Brasil, essa modalidade ela é conceituada oficialmente nesse decreto e diz o seguinte: para os fins deste decreto, caracteriza-se a educação à distância como modalidade educacional, na qual mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Depois desse decreto, que foi também muito importante para nós, da educação à distância, teve a criação do decreto 5.773, de 9 de maio de 2006, e ele dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no Sistema Federal de Ensino, incluindo os da modalidade à distância. Então, a gente começa a ser incluído aí, né? Em 2008, nós tivemos um pioneirismo em São Paulo, e a gente diz pioneirismo porque hoje isso já está em nível nacional, a questão dos 20% de carga horária na modalidade à distância no ensino. Então, São Paulo, em 2008, dá o pontapé da inserção do ensino à distância no ensino presencial com uma lei que permite o ensino médio à distância com a implantação desses 20%, né? Já em 2007, nós tivemos o decreto 6.303, de 12 de dezembro, e esse decreto altera os dispositivos decreto de 2005 e decreto de 2006, faz alteração nesses dois decretos. E em 2017, nós tivemos a publicação do decreto 9.057, de 25 de maio. Esse decreto, ele revoga os decretos anteriores, então ele revoga
os 6.303 e os 5.622. Esse decreto, ele vem para regulamentar o artigo 80 da LDB, que trata sobre educação à distância. Atualmente, ele define a educação à distância, ele ampliou um pouco essa definição, que foi feita lá no decreto de 2005, tá? E aí ele ampliou com a seguinte redação. Para os fins deste decreto, considera-se a educação à distância a modalidade educacional na qual mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos que nós podemos utilizar na educação à distância. Nós temos diferentes recursos, e esses recursos deixam as aulas mais ricas em relação ao uso deles, né? E nós temos que, para utilizá-los, nós precisamos desenvolver habilidades. Antes de nós buscarmos desenvolver essas habilidades nos nossos estudantes, nós precisamos desenvolvê-las primeiro em nós mesmos, para que a gente consiga orientar o uso na sala de aula. Para usá-los, também nós precisamos de planejamento, né? Um planejamento que seja adequado para o uso do recurso. E sem esse planejamento, quando nós formos levar o recurso para a sala de aula, pode ser que ele tome outra direção que não seja o objetivo da aula. Então, primeiro eu parto do planejamento da minha aula. Até mesmo pode ser antes do desenvolvimento da habilidade. Porque primeiro eu planejo, dentro do planejamento eu vou verificar qual recurso eu vou utilizar. Se eu já tenho habilidade naquele recurso, excelente. Se eu não tenho, eu vou buscar ter para que eu leve ele para a sala de aula. O recurso traz também uma característica que nós chamamos de aprendizagem colaborativa, né? O uso do recurso, que ocorre quando se aprende em conjunto, quando um ajuda o outro na construção desse novo conhecimento. Dentre esses recursos, nós podemos destacar alguns programas de computador e também aplicativos de celular, sendo que esses últimos, né, os aplicativos de celular, estão em voga hoje pelo fato do acesso ao telefone celular ter sido muito ampliado nos últimos anos. Temos também os blogs, páginas de internet, recursos que o Google fornece junto com a conta do e-mail, como por exemplo o Google Formulários. Então são diversos recursos e ferramentas que nós temos ao nosso favor. Eu trouxe uma questão para deixar para vocês pensarem, refletirem, discutirem sobre ela, que é a seguinte: hoje podemos ser professores não integrados ao desenvolvimento tecnológico e não assumir sua influência sobre o ensino-aprendizagem? E aí, para ilustrar isso, eu trouxe aqui essa figura, essa imagem, né, que a professora está dando aula, os estudantes estão com os telefones celulares, e aí ele diz: "Ei tia, fala mais baixo, eu estou no telefone". Então usem aí a imagem e a questão de discussão para refletir sobre o papel da tecnologia hoje no ensino-aprendizagem, né, e o nosso papel também frente a tudo isso. Algumas das nossas referências nós utilizamos nessa videoaula. Eu encerro aqui, desejo a vocês novamente bons estudos e até a próxima. Obrigada.